Sil, pô, obrigado por ter topado conversar comigo hoje. Esse foi um convite da Casa Fala, queria agradecer também ao pessoal. Bom, eu sou Felipe Teixeira, sou pesquisador e acho que o trabalho que mais faz sentido comentar hoje é uma pesquisa chamada Todo Mundo Quem. Foi uma pesquisa que eu fiz com a Luísa Futuro, minha amiga e pesquisadora, sobre... É um panorama de uso de redes sociais no Brasil. A gente vem coletando dados desde 2017. Começou com uma fase qualitativa, a gente foi para 6 capitais e regiões metropolitanas conversar com pessoas que não tinham nenhum tipo de rede social, WhatsApp, Instagram, Facebook, nenhuma delas. E depois uma fase quali, onde a gente, em parceria com a GFK, analisou cerca de 11 mil entrevistas em 15 regiões metropolitanas para entender um pouco de comportamento de uso de redes e tal. E a partir disso eu acho que eu vou falar aqui, que vai passar mais a nossa conversa. Eu fiz algumas perguntinhas aqui que eu queria para a gente trocar, mas a ideia mais é que a gente bata um papo mesmo, assim, então acho que vai ser bem tranquilo. Sil, você quer contar um pouco da sua experiência no Lab, na Preta Lab? Quer se apresentar? Oi, obrigada. Primeiro eu quero agradecer aí o convite, né, do Felipe, da galera aí da Casé Comunica, Casé Fala. Bom, na verdade, o Olab tem 6 anos, né? A gente trabalha com a missão, né, de ter mais diversidade na produção de tecnologia. E aí, dentro desses eixos, a gente está dentro da tecnologia, da inovação e da diversidade, olhando para esses lugares, né? E eu cheguei no Olab no final de 2015, vindo de 5 anos trabalhando no Observatório de Favelas na Maré, na comunicação. Eu sou jornalista. E aí, no primeiro ano de trabalho no Olab, eu comecei a ter muito contato com essa noção aí de cultura maker, do faça você mesmo, enfim. E pensar um pouco o que era isso no contexto do Brasil, né? O que são esses makers, né? E aí foi quando eu comecei a ter mais contato com esse universo de tecnologia e de inovação. Um pouco antes eu tinha feito uma oficina de programação para mulheres e eu tinha me encantado porque eu achava que eu nunca poderia entender nada sobre aquilo, mas esse também foi um start para entender o quanto que a tecnologia, na verdade, é política, né, também, e o quanto que a gente precisa entender disso, e não é necessariamente um conhecimento só técnico, né, mas também um olhar crítico, né, acerca de tudo isso que a tecnologia traz. E aí, um ano trabalhando no Olab, eu com um incômodo muito grande de não ver pessoas negras nesses eventos que eu estava participando, né? Durante um ano, eu fui para muitos lugares falar sobre o nosso trabalho. E eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, já que eu estou aqui nessa pauta que eu olho com tanta urgência para ela, né? E aí foi quando nasceu a Preta Lab, em 2017, que é um projeto, né, que tem aí essa missão de estimular, incentivar o protagonismo de mulheres negras na tecnologia e na inovação. E aí a gente tem um monte de ação meio que conectada dentro do projeto, que é direcionado para esse público, né? Mulheres negras, pessoas negras em geral, mas estimulando aí esse protagonismo das mulheres. E, enfim, aí tem um monte de coisa dentro do Preta Lab e existem várias ações, né? A gente começou fazendo um levantamento, depois a gente fez uma série de vídeos, a gente criou uma plataforma no passado com perfis de mulheres negras profissionais na área de tecnologia, meio que para dar uma resposta aí para esse mercado de trabalho que diz não encontrar mulheres qualificadas na área. A gente tem um podcast, que foi o que a gente lançou agora recentemente, o Preta Pod, pesquisas, enfim, algumas coisas acontecem dentro desse guarda-chuva aí. Várias coisas, né? Várias coisas. Eu vou começar puxando um tema que eu acho que faz muito sentido agora, assim, a gente pensar a tecnologia nesse universo digital, assim, eu acho que, né, a gente sabe que tecnologia não é estritamente o universo digital, mas acho que nesse momento ele ganha um protagonismo pela condição que a gente está vivendo. E quando a gente começou a estudar um pouco, eu e Luísa, para todo mundo quem e tal, havia uma pergunta muito grande se a questão no Brasil ainda era uma questão de acesso, né, no sentido de tecnologia.
E os dados do IBGE do ano passado dizem que 80% das residências têm algum tipo de acesso à internet, o que é bastante amplo, embora 20% da população total do Brasil ainda seja muita gente, 80% é um número bem grande. E aí a gente começou a entender que esse acesso ele não se dava só pela conexão, né? Pelo ter um Wi-Fi ou ter uma rede. São muitos acessos necessários para que a gente consiga usufruir da internet nas potencialidades e dirimir todos os problemas que a gente tem visto acontecer. Assim. E aí, só para trazer um parâmetro, se 80% das casas no Brasil têm algum tipo de acesso à internet, só 65% possuem coleta de esgoto sanitário. Então, quando a gente pega esses dois dados e diz assim, como é que a gente quer que essa pessoa entenda o que é fake news, que ela fique parando para ver, checando, entrando no site de checagem para ver se aquilo é verdade, se não é. Você acha que tem uma visão, que a visão que a gente tem do Brasil conectado, ela é fidedigna à realidade? Não, eu acho que nem um pouco, na realidade, assim. Porque acesso é... Você está falando de acesso aqui, à internet, né? O consumo desse serviço, né? Eu estava até me preparando para essa conversa e pegando uns dados, né? Sobre esse acesso. Porque a gente está falando de um acesso que nas classes D e E, né? De acordo aí com a TIC, que foi lançada em 2018, é 85% pelo celular. Né? E a gente sabe que tem 1000 limitações, né? Aí a gente está falando de uma estrutura aí, talvez de um hardware, né? De uma peça, de um equipamento, digamos. Mas, além disso, tem a questão dos pacotes de dados. Quem tem acesso, né, à internet com uma velocidade boa, e aí não é só nem porque você pode ou não pagar, mas a fibra ótica, enfim, é muito mais amplo, né, do que só simplesmente acessar a rede social. Que também é um discurso muito... que a gente encontra muito, né? De achar que a internet é a rede social. Não, não é. Né? Eu acho Exatamente. que é um abismo, assim, quando a gente vai falar de acesso. E esses números também, né? A gente tem proximidade com o universo de pesquisa, a gente sabe que eles são consolidados. E, né, assim, quando você olha 80% das residências, parece realmente super expressivo e mas quando a gente começa a olhar por regiões, quando a gente começa a fazer recortes nesse acesso, a gente entende que também tem outras camadas aí implicadas que não só, né, esse número volumoso. Quando a gente vai ver qual é o acesso das populações do norte, acesso ao serviço, ele é muito menor do que das populações do sudeste, que aumentam a média drasticamente, né? Então, quando a gente começa a olhar com um pouco mais de detalhe para esse universo conectado, ele é mais complexo, né? Do que a gente, às vezes, vê uma imagem de um jovem brasileiro hiperconectado, always on, né? Que tá assim. E isso, às vezes, as pessoas, assim, é difícil tá na área de cobertura, o vídeo trava, a conexão cai, não tem espaço no celular, né? Assim, são tantas coisas que vem antes disso, que muda muito a percepção. Que é sempre interessante a gente fazer pergunta para os dados, né? Se a gente vê aí, sei lá, 80% tem acesso, né, no Brasil inteiro, mas quem são esses 80%, né? Onde eles estão localizados? Que é exatamente essa diferença aí que a gente vê das regiões, o Sudeste é muito mais conectado. Eu acho que nesse contexto Covid, meio que já entrando nisso, onde tudo foi suspenso ali para a internet, né? Tipo, desde o nosso acesso à informação, ao conhecimento, à cultura, até para fazer atividade física, né? A gente está usando mais a internet, a gente está o tempo todo ali conectado, e a gente sabe que tem uma discrepância nesse acesso, né? Quando a gente olha para a educação, então, é uma loucura, né? Nossa. Quando a gente pensa hoje esse ensino à distância, eu tenho visto muitas coisas desse campo, assim, e tem dado um desespero também, né? Porque é um discurso que a gente tem que ter muito cuidado. E a gente também, assim, né, quando o IBGE vai fazer uma pesquisa sobre o acesso em residências, esse é um acesso, normalmente a pergunta é, nos últimos 3 meses você entrou pelo menos uma vez? E aí tem uma outra coisa que e quem não tem residência, né? Assim, se o dado não for esse, né? Se não tiver com uma residência cadastrada, fixa, cadê essa população aí nesses dados? Então,
acho ótima a sua colocação de fazer perguntas para os dados, né? Porque eles não são tão estritos assim. Exato. Muito maneiro. E aí, entrando num outro assunto análogo a esse, assim, quando a gente fala que as pessoas e os países do mundo estão em momentos diferentes das curvas tecnológicas digital, né? Então, assim, dentro do Brasil, a gente tem gente que está louca para chegar ao 5G, e ao mesmo tempo a pessoa que quer assistir um vídeo sem ser interrompida de 1 minuto, né? Assim, então, Exato. muita discrepância. Quando a gente vai olhar para a economia, por exemplo, a gente fala dos micro e pequenos empreendedores. Tem uma pesquisa do Sebrae do ano passado, por exemplo, que 60% dos donos não tinham perfil em redes sociais. 73% não tinham página de internet do seu produto, da sua empresa. Isso as micro e pequenas empresas, que não é informalidade. Então, Exato. assim, me assusta muito, às vezes, ver reverberado uma imagem de um Brasil hiperconectado, porque a gente tem uma adesão grande ao universo digital e realmente somos muito grandes como país, temos uma população enorme, os nossos números são muito expressivos. Parece que esse é o todo, né? E parece que a gente... Agora a gente tem o caso aí do aplicativo da renda emergencial, que assim, Uhum. né, como pensar nisso? E aí eu já ouvi uma frase sua que eu acho muito forte, muito poderosa, que é: os algoritmos são racistas. Uhum. Eles têm, Podem ser, né? Podem eles ser. têm um viés, assim, né? Naturalmente. Se a gente não tiver de olho nisso, e eu queria te ouvir um pouco sobre isso, assim. Na verdade, o que vem aí, tem pessoas que talvez estejam até mais habilitadas para falar sobre isso do que eu, assim, né? Porque, enfim, o que a gente está dizendo ali desde o início, né? Desde sempre, é essa ideia de pensar que a tecnologia não é neutra, né? Que é tipo, e do jeito que a tecnologia é criada, a gente não para discutir isso, né? A gente não, na verdade, ela não é, ela é criada para a gente não questionar isso. Né? Quando eu falo de fazer pergunta para as coisas, né? A gente não pergunta para a tecnologia, por exemplo, por que esse celular é retangular e não é redondo, né? Ele poderia ser. Isso foi o que eu quero dizer é que tecnologia traz visão de mundo de quem cria a tecnologia, traz cultura. A tecnologia ela traz nela embutida um monte de coisa, né? Então, a nossa missão ali no Lab é muito de perguntar o que muda quando pessoas diferentes podem criar tecnologia. Porque quando a gente olha para o universo dessas tecnologias que a gente mais usa, que mais entram para a nossa vida, né? Tipo, sei lá, desde o Waze, a rede social, coisas que, enfim, já fazem parte do nosso cotidiano. Se você pegar, eu tenho um slide que eu sempre apresento nas minhas aulas e apresentações, que é, cara, são todos homens, são todos brancos e são todos do hemisfério norte, assim. Que coincidência, não? Pois é. E qual o impacto que isso tem, né? No momento em que a gente está consumindo tecnologia o tempo inteiro. E antes mesmo de chegar a pandemia, a gente já estava nesse, né? Eu acho que a pandemia, ela mostra para a gente quão mais essas coisas estão inseridas. E agora, assim, meio que tudo depende, né? Isso, desde do conhecimento, da informação, a atividade física. Então, ter só um tipo de visão, ou uma visão padrão sobre a produção dessas tecnologias aí, que estão mediando os nossos gostos e as nossas escolhas, é muito perigoso, Uhum. né? E aí é por isso que a gente fala tanto de por que ter diversidade na produção de tecnologia. E aí, quando a gente vai olhar para a inteligência artificial, né, que aí chegando nessa parte de algoritmos, etc., o que na verdade são os algoritmos, né? E numa explicação super rasa, uma receita que a máquina segue, né? Uns comandos que a máquina segue. Então, ela vai aprendendo, né, contigo, essa coisa do gosto de entrar uma música quando você botou uma música e entra uma outra música de algo que você provavelmente gostaria e tal. Isso é inteligência artificial. A gente já está o tempo todo lidando com inteligência artificial. E essa inteligência artificial, esses algoritmos, né, eles consultam um banco de dados. E aí é que é a parada, né? Quando não tem diversidade nesse banco de dados, porque a gente tem
os algoritmos eles trabalham com probabilidade. A gente tem delegado certezas às probabilidades, digamos assim, né? E aí é interessante que a gente também não está olhando muito para isso, assim. A gente, não sei, eu vejo, é porque eu estou dentro de várias bolhas que isso é um assunto, mas acho que no Uhum. geral não é um assunto, né? A gente não se questiona muito sobre isso. E aí quando a gente vê o impacto que toda essa tecnologia traz para a sociedade, que aí é o que eu mais me interesso nesse mundo, nesse universo aí de tecnologia, a gente vê o quanto que isso pode aumentar a desigualdade, né? Aí a gente, porque a gente pensa, sei lá, a internet é racista, as tecnologias são racistas. O comportamento da sociedade é assim, né? E as tecnologias vão refletir isso. A tecnologia não é uma coisa à parte que não está. E aí você olha os dados ali que saíram no começo do ano, que mais de 90% das prisões feitas por reconhecimento facial no Rio de Janeiro foram de pessoas negras. E quando a gente sabe qual é o estereótipo, o genocídio que a juventude negra, né, vem vendo há anos, aí você entende que, peraí, tem que olhar para isso com um pouco mais de crítica, né? Porque é isso, a gente está delegando certezas a probabilidades. Então, é um assunto que eu acho que é muito amplo e tem mil nuances, mas que pode ter impactos muito negativos, assim. Eu não olho para as tecnologias só como uma coisa ruim, não. Eu amo esse universo, eu acho que a gente, inclusive, podia ter muito mais solução para problemas, né? E, de repente, diminuir essa desigualdade que a gente vive, mas se a gente não entender um pouco melhor sobre isso, dificilmente a gente vai fazer perguntas boas e questionar e entender melhor e fazer com que isso, de fato, se transforme ao nosso favor, né? Enquanto sociedade. Perfeito, Silvio. E esse momento agora, assim, ele abre uma porta também bastante perigosa. Eu também tenho sempre que, por causa da pesquisa, tenho que fazer esse anúncio, assim, eu não odeio a internet, eu amo, pelo contrário, sou super Exato. apaixonado. Acho uma potência mundial, assim, acho que é um negócio que Não, mudou a mudou minha humanidade. vida. Exato, mas tem que sempre dar esse alerta, mas a gente também tem que ser crítico com essa maravilha, né? Porque ela tem, realmente, ela é muito poderosa, então a gente tem que ser crítico. E esse momento agora abre precedentes perigosos nesse sentido, né? Porque quando a gente está dizendo para todo mundo, olha, não, agora a gente vai começar a mapear o seu celular, mas é pela sua saúde, entendeu? Eu vou agora fazer mapas de calor aqui para ver, e aí para isso eu vou precisar ter acesso de algumas informações. E a gente sabe que a vulnerabilidade desses dados é alta, assim, de ele virar anônimo para você reconhecer quem é a pessoa, é simples esse processo. Então, Muito. é muito perigoso, assim, sendo que também a gente tem, e aí eu queria puxar esse assunto com você, a gente tem outras tecnologias possíveis junto com a digital, né? Assim, então, por exemplo, movimentos populares, locais, têm uma tecnologia, um conhecimento capaz de trazer muitas informações, talvez mais do que o mapa de calor que a operadora vai fornecer, né? Se a gente for nos lugares e perguntar para as pessoas que estão trabalhando lá qual é o problema, o que está acontecendo, muitas entidades, grupos e movimentos populares já têm esse conhecimento, né? Não precisa também quebrar essa barreira da privacidade. Sim, eu acho que a gente tem que. Acho que as políticas, né, de uma forma geral, as gestões, elas têm que se unir com quem já está fazendo há um tempão ali na ponta, né? Porque a gente sabe que o Estado como um todo não chega em muitos lugares, né? E tem uma galera que já está ali, que mapeia, que entende as necessidades, né? Eu não gosto muito desse olhar iluminista assim também, sabe? De que vão me salvar, ou que a tecnologia vai resolver. Ela Uhum. pode resolver, de repente pode. Eu gostaria que pudesse de fato, mas assim, Uhum. só vai também, eu acho que só vai resolver se a gente tiver uma maior participação popular nesses processos todos, desde a política, da produção de dados que são feitas, ao consumo da tecnologia, né? Porque eu acho que tem duas coisas que são bem diferentes, que é o meu consumo de tecnologia, que de fato aumentou no Brasil. A gente não pode dizer que não. Esse dado de Uhum. 80% é de fato as pessoas. E a gente vê muito bem essa transformação, acho ali 2012, 11, 12, 13. É muito claro, né? Assim, essa transformação que os celulares começam a chegar, a internet, enfim, começa a ser mais popular. Houve um aumento no consumo, mas não tem ainda um olhar assim crítico para quem produz
esses serviços, esses produtos e tudo isso que a gente está consumindo. Como você mesmo disse, essa coisa está ganhando cada vez mais espaço, né? Essa coisa, a tecnologia. Sim, essa vigilância assim, tecnológica. Né? A vigilância. E depois, cara, tem aquele filme Privacidade Hackeada. Depois que você assistir, você já viu esse documentário. Depois que você vê esse documentário, você fica meio assim. Que eu acho que é bem ilustrativo do que a gente está vivendo, assim, né? De fato. E você falou de consumo, né? Assim, os dados hoje são moeda, é dinheiro. Sim. Então, assim, Vale mais que também. petróleo, né? Então, bom, o petróleo não Tem está valendo mais nada afirmações, hoje. assim. Não é minha essa frase. Mas, e aí, pô, a gente ter muito acesso, mas esse acesso à internet que chega antes de outros direitos, que não é sobre não dar acesso à internet, né? É sobre os outros direitos acompanharem essa velocidade, assim. E, e aí a gente chega com esse acesso para todo mundo e acaba correndo o risco de transformar o país numa fazenda de dados, né? Assim, um grande lugar onde está todo mundo conectado, ninguém entende que aquilo é dinheiro, que aquilo é moeda para as Uhum. plataformas e para as operadoras, e a gente fica perdido nisso, assim, né? Eu acho que uma pergunta interessante de fazer é como que essa galera ganha dinheiro, né? A gente, pô, eles são. O WhatsApp é gratuito, cara. Pô, que legal. Né? Ou, tipo, sei lá, o Facebook é gratuito. Nossa, que legal. Mas da onde que os caras. Aonde que vem? Da onde que vem, né? Porque se a gente sabe que essas empresas, enfim, mobilizam muita grana, da onde que vem essa grana? Por que essa grana. E é uma coisa que eu sempre penso e falo, cara, tudo que a gente não paga, né? Com dinheiro na internet, a gente está pagando com os nossos dados, né? E é isso, as pessoas, mas só o meu dado, eu, Silvana, o que, que alguém, qual o interesse que isso tem? A gente não está Minha vida é falando um de livro um. aberto. E a gente não está falando de uma pessoa, a gente está falando de sociedades, a gente está falando de uma quantidade enorme de dados, né? Então, isso, como a gente estava dizendo, pauta comportamento, né? Pauta, enfim, escolha, decisão, políticas, economias, enfim, é muita coisa. Né? É um universo muito amplo e que parte do nosso trabalho ali também é estimular que as pessoas olhem para essa novidade, né? Com um olho mais tipo assim, peraí, vamos devagar para entender melhor o que, que é isso. Isso mesmo, né? E se ambientando com isso. Assim, tá, mas para que serve? Como vocês usam? Quem ganha dinheiro com isso? Quem está fazendo? Essas perguntas fundamentais, assim, né? Tipo, vamos Para entender quem, direitinho né? como é. Para quem, para Exatamente. quê? Eu acho Exatamente. que são perguntas que a gente precisa fazer, principalmente num momento como esse, assim, sabe? Nesse momento que tá tudo tão suspenso e tudo tão, não sei. Assim, é claro que a pandemia é uma coisa muito grave, mas todos os retrocessos que acontecerem em nome dela ou durante vão ser muito difíceis da gente, né? Se a gente isso, se o governo começa a ter acesso ao celular das pessoas, não dá para quando acabar a pandemia agora que corta isso. É um Hum, processo mais elaborado, assim. Então todos os retrocessos sim. que a gente tiver agora são perigosos, porque são avanços de anos, né, de décadas assim de trabalho que podem ser em nome de, claro, é isso, não, a gente está fazendo isso pela sua saúde, para prevenir, mas e eu gosto muito quando eu te ouvi falar sobre isso, sobre também ampliar um pouco a ideia de tecnologia, né, de que o digital não é o sinônimo, assim como a internet não é rede social, tecnologia não é o universo digital, assim. A gente lá no Lab, a gente tem essa pegada de pensar que tecnologia não é só o que é digital, né? Como muitas vezes a gente, quando pensa em tecnologia, você nunca pensa que a marcenaria é uma tecnologia, por exemplo, né? Que, sei lá, o crochê, eu sempre dou esses exemplos, mas até a própria, sei lá, fazer uma mesa, isso também é uma forma de tecnologia, né? E muito do nosso trabalho se debruça nessa ideia de que a gente precisa significar a tecnologia para a gente primeiro, né? Porque do jeito que a coisa parece, quando é só muito digital e etc., parece que é uma coisa muito distante. E aí é realmente muito difícil de você querer entender sobre esse assunto. Você fala, para que eu vou querer entender sobre Big Data? Ai, cara, para que eu quero saber sobre algoritmo racista? Por quê? Entendeu? Tipo, mas quando você entende que aquilo é uma coisa que está mais próximo de você, que a lógica, né, daquele pensamento ali é uma coisa que é fácil de entender.
né? Quando isso está mais próximo de você. Por isso que a gente gosta de trabalhar dentro desses eixos, misturando o que a gente chama de tecnologia alta e tecnologia baixa, né? A gente tem coisas, cursos, né, que a gente já fez de costura com impressão 3D, com eletrônica, enfim, sempre aproximando esses universos, porque a gente acredita que é nesse encontro que surgem inovações, surgem coisas interessantes, assim, né? E, sobretudo, pensar também que tecnologia não é só algo que, sei lá, eu gosto de pensar tecnologia também para resolver problemas e questões que são profundas, assim, né? E coisas, questões sociais, né? A gente tem uma ideia muito de, sei lá, sei, de gamificar as coisas, mas por gamificar, digamos, sabe? E Uhum. eu penso que tecnologia pode ajudar a gente a resolver coisas quando a gente, de fato, está se apropriando disso e quando tem mais gente pensando nisso, quando tem mais gente produzindo isso, sobretudo. E é uma frase que eu sempre falo, fico sempre com vergonha de repetir, porque eu fico achando que todo mundo já ouviu, mas a gente Eu tem não um monte vi. de tecnologia aí hoje no mundo, né? E a gente vê que a desigualdade não diminuiu. Então, por isso que eu fico muito preocupada com esse olhar de pensar, uma tecnologia que vai salvar, que vai resolver, e não, porque não resolve sozinha, entendeu? As pessoas têm que estar ali. Não vai ter Perfeito. inteligência artificial que dê conta sem a gente. E a gente pensa nesse universo, assim, né, dessa tecnologia salvadora, mas é como você falou antes, né? São as pessoas, é a nossa organização social, assim, né? Então, se a gente ainda está num estágio muito onde a gente, principalmente as tecnologias digitais, estão lutando pela atenção, né? Esse grande negócio de, não, como é que eu prendo as pessoas aqui? Como é que eu seguro? Quando a gente parte para uma motivação da ação, né? Para que as pessoas se organizem, para que elas ajam, como é que a gente transforma essas plataformas num, numa ferramenta mesmo que possibilite mudanças na sociedade e não só essa relação com o gadget. Eu acho que talvez a gente precisa entender o quanto que isso tá, o quanto que isso tem um poder sobre nós, assim, né? Uhum. Tipo, acho que talvez esse é um caminho, olhar por esse lado, experimentar, produzir tecnologia, né? Quando a gente fez o levantamento da Preta Lab em 2017, a nossa ideia foi expandir essa noção de tecnologia, inclusive, né? A gente estava ali falando de tecnologia digital, em sua maioria, mas não só o que é engenharia, o que é TI, o que é matemática, mas assim, cara, as produtoras de conteúdo, audiovisual, as blogueiras, as minas que são cientistas de dados, enfim, as gambiólogas, Uhum. as físicas, as minas que fazem, as que são químicas, enfim, um pouco de, cara, isso é ser uma mulher em tecnologia também, acho que tem uma coisa de que tem a ver com essa aproximação mesmo, né? De ver que é uma coisa que não está distante de você. Talvez porque para mim foi assim. Então, quando eu cheguei isso, muita coisa mudou. E aí eu consegui me engajar nesses assuntos e querer entender melhor sobre isso. Mas, enfim, é um caminho. Acho que existem outros, né? E acho que a gente entendeu quanto que isso também tem um efeito na gente. Tem muita coisa assim que tem de possibilidades de discussão, né? E de caminhos para tentar engajar pessoas, né? Mas eu acho que essa ideia de trabalhar com empatia e aproximação é bem potente, assim. Muito assim. E é realmente olhar para a tecnologia de um outro jeito, né? Assim, e trazer um outro tipo de proximidade, né? Assim, porque esse comércio da atenção, ele finda em si mesmo, né? E aí, como você já falou desde o começo, a gente já sabe que ele tem o potencial de mudar opiniões, comportamentos, de intervir, de aprender sobre você e te colocar aquilo que ele sabe que você vai interagir com, seja porque você vai ficar muito feliz, ou seja porque você vai ficar com muita raiva. Então, assim, né? Então, o negócio é você interagir comigo, tá ali naquela plataforma. Então, como é que a gente também dá uma noção maior, assim, né? Embora eu sempre acho que a responsabilidade maior
é do Estado e das empresas privadas, porque acho que a gente também tem um discurso no Brasil histórico de, não, precisa de educação, como se as pessoas precisassem aprender tudo para que o país mudasse. Todas as pessoas do país tiverem que aprender tudo para que as coisas podem mudar antes. É ótimo que todo mundo saiba tudo, mas assim, a gente pode agilizar esse processo, né? E acho que com a tecnologia tem um paralelo nesse sentido, né? Não é, para mim, tem um trabalho claro de dirimir fake news, de ensinar as pessoas a identificarem e tal, mas tem um trabalho gigante do Estado e das plataformas de proibir que isso aconteça e se dissemine, né? Coisas que são claramente inverdadeiras ou caluniosas. Assim. Então, tem muito também na mão dessa galera, eu acho. E uma falta de transparência também, né? Nesses acordos, em tudo isso. A gente sabe muito pouco. A realidade é essa, sabe? Tipo, os nossos dados a gente assina. Quem lê aqueles certificados, né? E aí, eu também eu gosto de pensar assim, no mundo real e o que é o ideal, né? Porque como a gente chega no meio dele. Porque também não é entrar numa coisa tipo, cara, não vamos usar a tecnologia, nossa, que medo. Não. Tudo. Mas, de fato, é assustador quando você entende que o seu celular tem um microfone e que aí você está conversando com o seu amigo um papo informal sobre qualquer coisa e, de repente, parece uma propaganda para você, né? E, enfim, assustador, eu acho que não é para panicar, mas a gente tem que entender que é isso. Estamos sendo ouvidos, sim. Essa possibilidade existe e é real, né? Assim, não é que é isso, não é sobre a teoria da conspiração, mas assim, a tecnologia para isso, a ferramenta já existe. Se alguém tiver essa intenção, já consegue fazer. Então, e aí com isso que a gente deve se preocupar. Dessa falta de transparência, né? Na responsabilização, na ação das plataformas, do Estado. Isso tem que ser dito de uma forma que a gente consiga entender, entendeu? Porque não dá para vir com um léxico, né? Um vocabulário todo que não faz comunicar, né? Eu acho Perfeito. que isso é muito grave também. E acho que a gente não pode se deixar ir indo achando que a gente está, sei lá, num parque, porque a gente não está, sabe? Tem um monte de política aí sendo colocada em curso, vários direitos, enfim, não deixando de existir, e isso é fruto de luta de gente que está vindo muito antes da gente, né? Então, e a internet, na verdade, ela só é a tecnologia, a internet, ela não traz um mundo novo, né? Eu sempre penso que ela traz o mesmo mundo com uma roupa nova. E aí, por isso que existe toda essa propagação de preconceito que a gente vê, quanto que a internet, a tecnologia pode ser excludente, né? Não é uma coisa que, não é certo que vai estar incluído, que a gente vai se incluir nisso, que está todo mundo dentro desse futuro, enfim, ou desse presente, né? Quando a gente olha até para os dados aqui de acesso. Perfeito. E também essa ideia de todo mundo, que me interessa muito, né? Até a pesquisa chama Todo Mundo QI por causa disso. Essa ideia de todo mundo, né? Como a gente tem também empresas, o próprio governos olhando para as redes sociais, para a internet, como se aquilo fosse a opinião pública no geral, assim, né? Como se aquilo fosse um termômetro do que a população quer ou não quer, sendo que a gente tem camadas da população fora, a gente tem pessoas, né? O cenário é bem diferente desse, de todo mundo ir lá e votar, não, eu quero essa emenda aqui, que está lá no link do Senado, para a discussão. Sim, isso não deveria definir nada. Assim. Eu acho que poderia ser até um canal também, eu acho que não pode ser algo que exclui, né? Uma coisa não pode excluir a outra. A gente vive num país que é desigual, é marcado por uma desigualdade. Quando a gente olha para a internet, essa desigualdade ela se reproduz. Então também não dá para ser, sabe? Tem que o ótimo não pode ser inimigo do bom, né? Tipo, tem que ter algo que um meio termo, né? Eu acho que é muito perigoso quando a gente delega muito para uma coisa só, né? Tipo, é isso que é essa visão de vamos resolver tudo pela internet. Pô, o Brasil está super conectado, 80% da população está conectada. Pera, calma, não. Isso, vamos olhar direitinho esse dado. Olha, peraí. Isso. Fazer umas perguntinhas para ele. Tem outra coisa que a gente até já bateu um papo que eu acho que é interessante pensar também nesse momento a gente tem, então, essa convergência de todo mundo que pode para os meios digitais, assim, então fica mais sobrecarregado mesmo. E aí tem duas questões que eu queria trocar uma ideia contigo, que a primeira
existem muitas internets, né? Assim, se você vai na Coreia do Sul, tem sites que você não pode... na do Sul, não é nem na do Norte. Na Coreia do Sul tem sites que são proibidos que você não pode acessar. Se você vai... O Trump, por exemplo, tem o direito de fazer um desligamento da internet nos Estados Unidos em caso de emergência. Então, existe... Assim, tá também na mão de alguém esse controle, né? Ele não é uma coisa imaterial. E aí, falando sobre imaterialidade, o outro ponto que eu acho importante é essa nova ideia de ecologia digital, né? Então, se a gente está usando mais, quando a gente fala sobre a nuvem, os dados, parece tudo muito etéreo, né? Que fica tudo assim no ar, que não custa nada, que é tudo, é isso, o WhatsApp é de graça. E tudo isso consome energia, emite gases, tem lugares para armazenamento né, e para esses equipamentos ficarem. Tem algumas pesquisas que dizem que uma busca no Google gera 7 gramas de dióxido de carbono. Imagina, uma busca, são 13,5 bilhões por dia. E também tem coisas dizendo que a internet hoje ela é responsável por cerca de 1 bilhão de toneladas de gases, de emissão de gases de efeito estufa, que chega a 2% da emissão global, que é a mesma da aviação mundial. Então, assim, a gente tá... Os minérios que são usados para que os celulares sejam feitos, essas tecnologias sejam produzidas, todas essas são questões que impactam diretamente o planeta onde a gente vive, né? Não é nada imaterial, nada de nuvem, assim. Caramba, é muito bom você tocar nesse assunto, que é algo até que eu quero estudar mais, com mais afinco, né? Pensar um pouco essa ideia de ecologia digital, porque para mim foi uma coisa incrível quando eu descobri que a nuvem, que as pessoas sempre falavam, não, bota um arquivo na nuvem, não sei o que na nuvem, era um outro computador, né, a nuvem. E aí eu falei, caramba, e essa dimensão física da internet foi algo que também, quando eu descobri, me deu um gás muito grande para querer entender melhor sobre isso, até por conta da geopolítica, né, que tem, toda relacionada aí nas questões. Onde estão essas coisas? Onde é que estão essas coisas, exatamente. E nesse último ano, eu comecei a me interessar muito por entender essa ideia de sustentabilidade, né? Porque, na verdade, a gente acha que não está conectado à questão do meio ambiente. Nossa, as empresas de tecnologia são as que mais crescem no mundo inteiro, né? Tipo, caramba, mas o que esses caras Eles produzem serviço, não sei o quê, mas como é que é? O que é? Eu sempre ficava pensando, mas o que é? O que são essas grandes empresas, esses grandes servidores, né? E, na verdade, é isso. São espaços que precisam de muita luz, de muita água, para manter aqueles computadores todos ali ligados e processando todos esses dados ao mesmo tempo, né? E aí essa dimensão física, para mim, é uma chave que eu adoro pensar mesmo, né? Porque a gente está produzindo conteúdo, e como que a gente vai armazenar tudo isso? Como que a gente vai ter energia para tudo isso, né? E da onde que isso vem, né? E é isso. É a água do planeta, é a luz, é a energia. E essa coisa parece que está sempre muito desconectada com as pautas do meio ambiente, por exemplo. Enfim, então, só que não tá, entendeu? Isso está totalmente ligado, né? A gente sabe dessas fazendas gigantes aí de servidores, de computadores, enfim, rodando no mundo. E acho que tem pouca gente ainda fazendo esse debate. Eu gosto muito do que o professor Ricardo Abramovay sempre está falando sobre esse assunto. Eu acho que é uma ótima referência, uma pessoa para acompanhar, porque é algo que também a gente precisa olhar com mais clareza ali, né? Porque é alguma coisa que está totalmente conectada com tudo. E aí não dá para falar, sabe, Felipe, de sustentabilidade. E ainda mais num momento desse, de pandemia, a gente está tendo uma crise, né, sanitária que está impactando aí na economia, em tudo, na cultura, na política, em tudo, na gente muito, né? Tipo, fisicamente, emocionalmente. Não dá para achar que essas coisas estão desconectadas, né? E aí é que é um grande desespero também, que vai me dando, assim, caraca, tipo, é como se fosse um quebra-cabeça e que as coisas, de alguma forma, estão ali hiperlinkadas, né? Então... E é muito... É isso mesmo, né? Você começa a entender e começa a tomar noção do tamanho da coisa, assim, né? Então, assim, cara, esses servidores que estão nesse lugar, que são essa fazenda de servidores, que usam essa energia, quem é que paga tudo isso? Bom, mas se a pessoa está pagando isso, é porque ela está ganhando um dinheiro maior em algum lugar.
E como é que é esse organograma, assim, né, desse fluxo monetário dos dados? Então, todas essas são perguntas que a gente não tem clareza nas respostas, mas que eu também acho que é nosso papel continuar perguntando, assim, né? Ah, com Tipo, certeza. vamos continuar querendo saber, assim, pô, como isso funciona exatamente, porque acho que existe até no léxico mesmo uma ideia dessa coisa etérea, da gente imaginar que a internet é fluida, é um raio que passa, né, na velocidade da luz e que É, chega no seu... E as coisas são muito mais materiais, né? Eu tenho que estar conectado aqui ao carregador, senão o negócio para de funcionar. Então, acabou a energia, acabou a luz, você não usa a internet, né? Tipo, eu tinha um professor na faculdade que ele sempre falava isso, que a grande tecnologia era o radinho de pilha. Porque quando acabava a luz, era o radinho de pilha que salvava ali para você ter acesso ao mundo, enfim, às informações, né? E é um pouco disso, né? Eu acho que tem esses arranjos que, na verdade, vêm muito antes do que a gente entende como internet hoje, né? Toda essa coisa de telecomunicações, a própria... Quando você pega os cabos submarinos, né? O mapa dos cabos submarinos no mundo, né? Que levam a fibra ótica e tal, você vê, caracoles, e aí você entende também muito do porquê que é tão diferente a questão do acesso, né? Onde é que estão esses servidores? Tipo, é ainda algo que a gente ainda tem aí um longo caminho de luta para buscar algum tipo de equidade no acesso, no consumo e principalmente na produção, né, de tudo isso, né? Não digo só de internet, mas de tecnologia como um todo, em geral. porque a gente ainda está começando essa discussão e ao mesmo tempo essa coisa começando assim, né? Não que isso tenha começado agora, mas que a gente ainda Claro. precisa disseminar mais ainda, acho, essa ideia. Eu sempre penso muito nessa metodologia de levar a palavra, né? Que a gente precisa levar a palavra, a gente precisa conversar com as pessoas sobre essas coisas. E, ao mesmo tempo, tudo isso também está ganhando uma dimensão enorme na nossa vida, né? Nesse momento, então, é isso, de pandemia, onde tudo foi para a internet. Cara, imagina o consumo de internet agora, né? Eu estava até vendo aqui um dado dizendo que como que, se na classe D e E a internet é 85% acessada por celular, né? E ainda tem toda uma questão do acesso ao pacote de dados, etc. Nas classes A, essa tendência ela se inverte, né? A galera tem mais qualidade de conexão e mais limite nas franquias de dados. Então, num momento como esse, que está todo mundo online, né? Imagina, tipo, o próprio acesso a serviços, a direitos, né? Tipo, auxílio, etc. Mil coisas imbricadas nisso aí. Enfim, mais do que nunca, a gente tem que olhar para esse mundo aí com óculos, sabe? Que não nos deixe tão cego, assim, sabe? Sei lá, são questões, né? Que, na verdade, nenhuma resposta concreta. A Mas gente está todo mundo tentando descobrir ainda, né? Mas muito nesse lugar de, cara, e aí? Quais perguntas a gente pode fazer para isso? Né? é isso, total. Sil, acho que a gente tem mais uns minutinhos aqui. Aí queria ver se você quer trazer mais alguma coisa, quer falar do seu trabalho, quer se despedir, se tem alguma live para anunciar. Agora que você entrou no mundo das lives desde ontem. Nossa, eu entrei no mundo das lives, estou achando isso muito engraçado, mas dá um nervoso, né? Tipo, Eu fiquei nervoso. não, Essa é a minha estreia, eu fiquei nervoso. não, eu queria só agradecer mesmo. Acho que a gente segue tipo, o papo aí pelas redes sociais. Eu também estou super conectada, tentando me relacionar melhor até um pouco com essa coisa de ficar vendo o celular o tempo inteiro. Queria agradecer, porque é isso, né? A gente está num momento muito novo, de tudo, onde tudo é novo, onde, enfim, tudo não, né? Não é tudo novo, na verdade, mas a gente está tendo que reaprender muitas coisas. E, enfim, acho que falar também é legal, se conectar, ver as pessoas falando, enfim. Isso é maneiro, assim. É uma coisa boa que a É isso internet aí, traz, entendeu? Que a tecnologia né? traz. Essa coisa de poder se conectar. Então, é agradecer mesmo. Vários amigos ali. Estou muito Que feliz. massa. Ai, que bom. Não, a gente, e também trabalhar para isso, né? Assim, essa visão do senso do comum de que a tecnologia mora lá no Vale do Silício, ela está completamente equivocada. Assim, tecnologia é Exato. uma outra coisa e está com as pessoas. Ó, até a Paty lembrou aqui, se alguém tiver perguntas, quiser mandar, a gente tem uns minutinhos. E eu queria te agradecer. Fala.
Não, é que eu tô vendo a minha dentista tá aqui, muito fofa. Olha, né? Você vai vendo as pessoas, comentários e tal. Muito obrigado, gente, todo mundo que assistiu. Obrigado, Sil, de novo. O pessoal da Casa Fala. A gente se vê por aí. Eu e o Sil estamos aí online também. Apesar de ser bastante críticos, a gente também usa bastante a internet. Não, sempre, gente. Eu adoro Né? isso. Isso. Muito obrigada, Felipe. Um beijão. Beijo, querida. Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau.